Hoje, eu quero iniciar com vocês uma série. E essa série se chama Desenterrando o Talento Perdido. Vai ser um total de 3 sábados onde a gente vai focar na parábola dos talentos. Porque essa parábola tem muito a nos ensinar. Principalmente quando a gente fala em reino de Deus ativo, em vidas ativas dentro da obra do Senhor. Então, guarde esse tema aí que a gente vai falar sobre ele durante 3 sábados. E o texto vai dizer o seguinte, versículo de número 14. E também, deixa eu só colocar um parênteses, e também o quê? E também juntando com o que Jesus estava falando acima, ou seja, da vinda do Senhor. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido os 5 talentos trouxe os 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse com juros. Tirem o talento dele e entregue-o ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Fecha os teus olhos. Pai, eu te agradeço por essa noite maravilhosa. Eu te agradeço pela tua presença, eu te agradeço por esta palavra, que nessa noite tem uma aplicação na nossa vida, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco. Pai, ajuda-nos a entender o que o Senhor quer para nós nesse ano de 2023. Nos colocamos como uma geração esperando uma ordem do Senhor. Nós queremos te servir, nós queremos fazer a tua vontade. Então nos guia, Pai. Começa falando conosco nesta palavra. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto que a gente acabou de ler, ele faz parte, essa parábola, ela faz parte do sermão escatológico de Jesus, que ele vai do capítulo 24 ao capítulo 25. Se você pegar para ler as parábolas que tem ali o texto, ele está sempre dando uma parábola e falando da volta de Jesus, falando como que vai ser o juízo final. Depois na sua casa você dá uma lida mais profunda no texto, você vai entender um pouquinho melhor. E eu queria me atentar hoje com você, literalmente só nessa parábola dos talentos, porque eu queria extrair daqui algo que eu tenho certeza que vai falar comigo e com você nessa noite. Talvez quando você leu talento aí na sua Bíblia, talvez quando você acabou lendo isso, você pensou: poxa, talento é o quê? Não, meu irmão, não é chocolate, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é habilidade, pastor. Não é habilidade, tá? Talvez na sua cabeça você pensou: não, talento é habilidade, tipo Cacau Santos, guitarrista. Quem conhece Cacau Santos aqui? Só os músicos lá, só os músicos. Ah, talento é Eli Soares, que canta demais. Eli Soares canta demais, não canta? Pô, eu gosto de ouvir o cara, canta muito. Meu sonho. Talento talvez é tipo eu e Neymar jogando bola. Na sua cabeça você pensa isso. Então, baixa a mão. Já vai começar o ano tomando disciplina. Amanhã de manhã eu converso com você. Eu e Neymar, irmão, talento, habilidade.
Vamos voltar para o texto? Voltar para o texto? Então talvez você está pensando isso, talento é habilidade, pastor. Não, não é. Talento aqui, ele está falando de money, grana, cash, dinheiro. E eu vou mostrar para você, para a gente conseguir entrar nesse texto, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que talento quer dizer. De forma muito simples, deixa eu explicar para você. Eu vou começar pelo denário. Denário era uma moeda na época que se pagava o trabalhador. Deixa eu explicar para você. O trabalhador ia lá, se você for em Mateus 20 depois, você vai encontrar a parábola do trabalhador, e lá fala muito bem sobre isso. A parábola do trabalhador vai falar assim, que o homem vai lá e chama pessoas para trabalhar, homens para trabalhar, e a todos aqueles que trabalhou, ele deu um denário no final do dia. Um denário era o salário, o pagamento, na verdade, daquela pessoa, daquele dia de trabalho. Então ela recebia um denário, uma moeda. Final do dia, trabalhou, está aqui, Robson, o seu denário, e era uma moeda. Um talento equivale a 6.000 denários. Então presta atenção no que eu estou dizendo. Um talento equivale a 6.000 denários. Ou seja, se você for fazer o cálculo de forma rápida, nós estamos falando de quase 20 anos de trabalho de um trabalhador braçal comum. Pastor, sim, quase 20 anos de trabalho, isso é um talento. Se a gente fosse transferir para os nossos dias, o salário mínimo hoje eu acho que está 1.320, se eu não estou enganado. Se a gente fosse dividir, só para você entender a profundidade do talento, se a gente fosse dividir isso em 12, daria mais ou menos 15.840, estou fazendo tudo de cabeça. Se você pegasse esses 12 e dividisse em 20, que daria 20 anos, o total seria 316.800. Se a gente trouxesse para os nossos dias, Deus estaria chegando no servo e dando para 5 vezes de 316.800, para outro 2 vezes de 316.800, e para o terceiro 1 vez de 316.800. É muito dinheiro. A gente está falando de muita grana. Olha o peso que isso traz, porque quando ele faz isso, ele está depositando uma responsabilidade, uma expectativa sobre aquele homem. Michael Green, que é um evangelista canadense, ele falou algo, eu achei uma definição muito boa para isso. Ele diz o seguinte: os talentos não são habilidades, mas sim a responsabilidade que o Senhor dá ao seu povo, à luz das suas habilidades e oportunidades. Traduzindo para você entender, a parábola dos talentos não nos ensina algo sobre dinheiro, mas ele nos ensina algo sobre oportunidade, responsabilidade e capacidade. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, sobre esses 3 aspectos. Repete comigo: oportunidade. Quem está acordado? Oportunidade, responsabilidade, capacidade. E é sobre essas 3 coisas que eu quero extrair do texto para a gente falar hoje. Volta para o texto comigo, espero que você não tenha fechado a tua Bíblia, continue com a sua Bíblia aberta. Versículo de número 14. Jesus inicia a parábola dizendo: e também será como, só para você entender mais uma vez, isso ele está dizendo a respeito do reino de Deus. O reino de Deus é como, aí ele vai explicar embaixo. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus quem? Como é que está na sua Bíblia? Chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Deixa eu falar a primeira coisa que a gente precisa entender desse texto: oportunidade. Todo mundo, independente se é cristão ou não, tem oportunidade. Há oportunidades que será para todos e há oportunidades que serão para servo. Por exemplo, um bom emprego é oportunidade para quem é servo ou é para todos? Estudar é para quem é servo ou é para todos? Fazer uma viagem é só para quem é servo ou é para todos? Para todos, tanto quem é cristão quanto quem não é. Só que há coisas que Deus só vai fazer experimentar quem é servo. Ser embaixador de Cristo na terra é só para quem é servo ou é para todos? Ouvir a voz de Deus é só para quem é servo ou é para todos? Colocar a mão
no enfermo e ele ser curado, é para quem é servo ou é para todos? Há coisas que Deus só vai depositar na mão de servo. O texto começa dizendo: ei, o Senhor depositou na mão dos seus servos. Ele não depositou na mão de qualquer um. Ele depositou na mão de quem ele conhecia, de quem trabalhava para ele, de quem ele tinha confiança. Então deixa eu falar algo para você, meu irmão, só para você entender. Ao longo da história, você vai perceber que Deus jamais coloca coisas nas mãos de gente desconhecida. Deus sempre está em busca de um servo, para que ele possa depositar o que o reino de Deus tem. Deus sempre está em busca de quem está preparado. Porque deixa eu te falar um negócio. Quem construiu a arca, foi um desconhecido ou foi quem Deus conhecia? Quem Deus conhecia. A Bíblia vai dizer que Noé era justo diante de Deus, e Deus olhou para Noé e viu Noé justo. Quem andou sobre as águas? Pedro. Era conhecido de Deus ou não? Era conhecido de Jesus ou não? Lá na frente foi ser um dos pilares da igreja. Então deixa eu falar algo para você. Há coisas extraordinárias que você só vai viver quando Deus olhar para você e enxergar um servo e não um desconhecido. Há coisas que você só vai viver quando Deus olhar para você e começar a falar: ele já não é mais um desconhecido, mas ele é alguém que caminha comigo, vou dar oportunidade para ele. Nessa noite Deus está te dando a oportunidade de experimentar o que ele tem de novo para 2023, para a tua vida. Sou eu que estou falando? Não, a palavra dele diz que se você o buscar de todo o teu coração, se você se lançar na presença dele, você vai encontrar um lugar onde só você e Deus poderá entrar. E lá você terá a oportunidade de viver algo que você nunca viveu na tua vida. Oportunidade. Primeira coisa que eu aprendo com esse texto: Deus não vai depositar o que é precioso para ele na mão de um desconhecido. Ele só vai depositar o que é precioso na mão de um servo. Está aí a primeira análise que a gente tem que fazer. Eu sou servo nessa noite? Será que diante do Senhor Ele consegue olhar para mim e encontrar um servo? Ou será que 2023 eu sou apenas um desconhecido, que estou aqui dentro, que estou nos cultos, mas não tenho experimentado do que realmente deveria experimentar? Versículo de número 15, ele continua dizendo: a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. Volta aqui para mim. Meu irmão, se tem uma coisa que a gente tem que aprender, que ser servo no reino de Deus não é coisa para gente amadora, não é coisa para gente irresponsável, gente imatura. Ser servo no reino de Deus é coisa para gente que entendeu e está preparado. Porque eu vou falar uma coisa para você, me responde aí, por que Paulo não fez parte dos 12, mas é o apóstolo que mais tem nome no Novo Testamento, e Matias, que fez parte dos 12, não tem? Eu respondo: porque Paulo estava em busca da responsabilidade do apóstolo e não do título. Matias queria o título e não a responsabilidade. É por isso que Paulo é o nome mais conhecido dos apóstolos do Novo Testamento, e Matias você só vai ouvir falar dele quando os apóstolos jogam sorte e sorteiam o nome dele. Responsabilidade é a segunda coisa que eu encontro no texto. Oportunidade, responsabilidade. Eu falei para você, 1 talento, se a gente transformasse para hoje, R$316.800. Se Deus, vamos falar que fosse dinheiro real, aqui agora, Deus depositasse para você 316 mil na sua mão e 800. A pergunta que eu tenho para você é: qual seria a sua responsabilidade com esse dinheiro? A maioria já está assim, Riachuelo ia cantar. Pastor, meu sonho é ir para Disney, lá para o Walt Disney. 316.800. E para um ele deu 5 vezes ainda, meu irmão. Se você for pôr na ponta do lápis, é mais de R$1 milhão. Tem gente colocando até a mão no coração agora.
mais de R$1 milhão na tua mão, o que você faria? Responsabilidade. Se a gente não encarar esse texto como responsabilidade, Deus nunca vai dar nada na nossa mão de valor precioso para Ele, porque o texto fala sobre dinheiro, mas eu queria trazer para a nossa caminhada espiritual, para a gente entender um pouco melhor, como é que Deus vai depositar algo na tua mão, precioso no reino de Deus? Vou dar um exemplo simples, talvez cuidar de parte do rebanho dele, ser líder de alguma coisa. Como é que Deus vai depositar isso na tua mão, se Ele não enxerga uma responsabilidade com aquilo que Ele quer fazer? Se Deus não enxerga a responsabilidade, automaticamente não adianta você ficar gritando e pedindo. E você vai entender por que eu estou falando isso. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a responsabilidade que você está tendo com aquilo que Deus te deu? Quero falar aqui principalmente com o pessoal que desenrola algum ministério aqui dentro. Teatro, louvor, ministério de intercessão. Para cada um que está envolvido em alguma coisa aqui, e até você que não está e acha que essa palavra não é para você, tem um chamado o chamado universal dos crentes. Sabe qual que é? Seja santo, porque eu, Senhor, sou santo. O que você está fazendo de responsável com esse chamado que Deus tem para a tua vida? Ou você que desenvolve o ministério aqui dentro, qual é a tua responsabilidade com o ministério que você está desenvolvendo? Talvez você venha para cá relaxadamente, faz de qualquer jeito, entrega o seu pior, e chega no teu quarto, você quer que Deus te dê o melhor que Ele tem. Não funciona dessa forma, não funciona desse jeito. Se alguém te tratasse com desdém, se alguém te tratasse com falta de respeito, se alguém te tratasse de qualquer maneira, você ficaria feliz? Então não trate de qualquer maneira aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, porque o ministério é de Deus e não é nosso. Se eu não levar a sério isso aqui que eu estou fazendo, lá na frente Deus vai cobrar de mim, quando eu chegar diante dEle. Ele vai falar assim: qual foi a sua responsabilidade com a palavra que eu te dei? Qual foi a tua responsabilidade com aquilo que eu coloquei nas tuas mãos? E eu não vou ter como fugir dessa pergunta, porque eu vou ter coisas para apresentar, ou eu vou ser obrigado a olhar para Jesus e falar: eu nada fiz, Pai. Para a gente caminhar para o fim, parte B do versículo 15, leia aí comigo. Vou ler de novo, versículo 15, acompanhe. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. E aí ele termina dizendo: a cada um de acordo com a sua capacidade. Oportunidade, responsabilidade, capacidade. Deixa eu falar algo para você. Deus é justo, irmão, e é por isso que Ele dá de acordo com a capacidade de cada um. E capacidade aqui no texto não está ligado somente à tua vida espiritual, tá? Capacidade está ligada ao que você tem feito com a tua vida fora da igreja também, com os teus estudos, o teu trabalho. O que você tem feito para expandir o teu conhecimento? O que você tem feito para aprender um pouco mais? Meu irmão, eu já falei isso e repito, não está difícil de ser relevante numa geração tão caída como a nossa. Não está difícil de ser alguém acima da média, porque a geração está muito abaixo. Você sai lá fora, você dá um panorama na nossa geração. O que predomina na nossa geração, o que é? É o sexo, é o álcool, é a droga. Está difícil de ser relevante numa geração dessa? Está difícil de ser diferente numa geração dessa? Não está, meu irmão. Mas sabe qual que é o nosso problema? E deixa eu falar algo aqui. A gente precisa aprender que não é o fato de que a gente tem Deus na vida que isso torna a gente melhor que os outros. O fato de você ter Deus na sua vida deveria fazer você refletir e buscar mais conhecimento, ao invés de achar que você é melhor do que os outros.
eu já falei isso aqui, vou repetir. Eu fui um jovem burro. Eu não gostava de estudar. Houve uma época da minha vida que nem caderno para a escola eu levava. Eu era o terror da reunião de pais. E não falo isso com orgulho não. Falo isso com tristeza, porque eu perdi muita coisa lá. Mas muita. Que eu poderia estar anos à frente. Tive que começar a reaprender depois da minha conversão. Por quê? Porque escolhi ser um jovem burro. Mas quando eu encontrei Jesus, eu entendi que em Jesus eu poderia crescer e ser alguém melhor. E a pergunta que eu faço para você é: o que você tem feito para expandir o teu conhecimento e o teu entendimento? O que você tem feito para estar relevante na tua geração? Porque deixa eu falar um negócio para você. A maioria de nós é assim, ó. Ah, pastor, meu sonho é ser líder e cuidar do ministério aqui dentro. Aí deixa eu te fazer uma pergunta: quantos livros sobre liderança cristã você já leu? Ah, pastor, meu sonho é ser representante de classe, é ser o orador da minha turma. Então deixa eu te fazer uma pergunta: quantas vezes você foi alguém que ajudou as pessoas na matéria? Ou às vezes está sempre em busca de colar para poder passar nas matérias? Ah, pastor, eu queria um salário melhor, eu queria que o meu patrão aumentasse o meu salário. Bênção demais, mas deixa eu te fazer uma pergunta: qual foi a novidade que você levou para o seu patrão, que vai mudar a forma dele te olhar? Aí a gente fica nessa mediocridade, não busca capacidade e acha que Deus vai fazer porque Ele é bom. Deus é bom, mas se você não se esforçar, tu vai continuar no mesmo lugar que você está. 2023, ou você muda a tua forma de pensar. Romanos 12, não vos conformei. Muda a sua forma de pensar, jovem. Muda a tua forma de enxergar a vida, para que em 2023 você termine ele dizendo: ei, foi o ano de divisor de águas na minha vida, foi um ano que eu vivi voando com Deus e sendo relevante para a minha geração. Agora quer continuar na vida que você está? É só continuar fazendo o que você faz. É Free Fire o dia inteiro? Continua no Free Fire o dia inteiro. É TikTok o dia inteiro? Continua na miséria do TikTok o dia inteiro. Mas esse ano eu vou começar a orar para Deus queimar seu celular. Porque o que eu tenho ouvido de jovens que falam: não consigo me prender à palavra e nem orar porque não saio do celular. Irmão, se o celular é um problema, vamos jogar no vaso e dar descarga. É simples assim. O problema é que a gente enxerga o problema, mas não quer se livrar do problema. O celular é o meu problema. Ah, mas é o celular também que me dá o prazer, né? Mas ele me afasta de Deus, pastor, ele me afasta. Quando o celular, pastor, mas é tão bom o TikTok. Mas pastor, o celular, não, mas o Instagram e meus contatos. O WhatsApp e os amigos. Então vamos fazer o seguinte: quando Jesus voltar, você fala assim: ô Deus, foi o celular. Ele vai falar: foi o celular? Foi. Então pode pegar ele, entra nessa porta à esquerda, valsei o celular junto. E eu não estou falando isso aqui, meu irmão, para te constranger. Eu estou falando isso aqui para você expandir a sua mente e passar a ser um jovem extraordinário nas mãos de Deus. Você quer ser esse jovem? Você deseja ser relevante para a tua geração? Eu sonhei isso, e sonho até hoje, meu irmão, sonho até hoje. Eu quero a cada dia ter a oportunidade de alcançar mais um. Eu quero cada dia levantar e falar: Deus, põe mais um no meu caminho, me dá capacidade. É isso que eu quero. É isso que você quer? Porque daqui a pouco você vai olhar para trás. E olha, eu com discurso de tiozão, e não sou tiozão, hein? Mas você vai chegar, você jovem aí, você vai chegar com 30 anos como eu. E talvez você vai olhar para trás
e vai falar assim: pô, hoje eu sou adulto, hoje eu sou casado, hoje eu sou maduro. Poxa, desperdicei uma boa parte da minha vida. Graças a Deus, eu me converti com 19 anos e de lá para cá eu nunca parei de buscar o Senhor. E nunca parei de estudar. Outro dia eu estava conversando, não sei com quem é, que eu falei assim: cara, eu fiz um cálculo na minha vida, dos meus 19 para frente, eu nunca parei de estudar. Eu fui parar de estudar na pandemia, porque não podia, porque o seminário parou, tudo parou, e parei também no primeiro ano nosso de casado. Mas nunca parei de estudar, porque eu sou inteligente, porque eu sou bom? Não, porque eu descobri que se eu me capacitar, Deus vai me usar mais um pouco. Porque eu descobri que se eu me capacitar, Deus vai me levar para a minha geração. Eu descobri que se eu me capacitar, Deus vai usar a minha vida para curar as pessoas. Se eu me capacitar, eu estou dando para Deus ferramenta para que Ele possa fazer o reino dele ser expandido. Então eu pergunto para você: você está se capacitando? Porque deixa eu falar algo para você, meu irmão. Eu estou encerrando, se preocupa não. Você já parou para pensar por que Davi derrota Golias? Davi derrota Golias porque quando ele apacentava ovelhas, Deus treinou ele contra um leão e contra um urso. Já parou para pensar por que José se torna governador do Egito? Porque quando ele foi vendido como escravo, Deus fez ele aprender a ser um bom administrador na casa de Potifar. Já parou para pensar por que Paulo foi o apóstolo mais revolucionário de todos? Filipenses vai dizer, não precisa abrir não, Filipenses 3:4 vai dizer o seguinte: embora eu mesmo, isso palavras de Paulo, embora eu mesmo tivesse razão para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Deus olhou para Paulo e falou assim: ó, ele está preparado, ele só não está entendendo para quê, ele está preparado. Ei Paulo, vem cá, tenho um encontro contigo aqui a caminho de Damasco. Agora você vai pegar tudo isso que você tem e você vai usar para o meu reino. Paulo ainda não conhecia Jesus, mas Paulo se preparou para a obra que Jesus tinha para a vida dele: evangelizar os gentios. Ele foi o maior apóstolo de todos os tempos. Você está se preparando, jovem, para esse ano de 2023? Deixa eu falar um negócio para você. Quem não tem metas e objetivos não consegue se capacitar. É fato. Se você não colocar metas na sua vida e objetivos, você vai viver mais um ano assim, ó. Passa dia, passa mês, passa semestre. Chegou o final do ano, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Você vai olhar para trás e falar assim: mais uma vez perdi metade do meu ano no TikTok, na miséria do videogame, na miséria de não sei das quantas, e não fiz nada que pudesse expandir a minha capacidade de crescer no reino de Deus. E eu finalizo com essa pergunta: em 2023, você vai continuar enterrando esse talento? Ou você vai se capacitar para produzir ainda mais para o Senhor? Vamos produzir? Vamos crescer?